Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Mais de 212 mil contribuintes devem receber 210 milhões de reais em restituição do fisco na próxima semana. A Receita Federal abriu hoje a consulta do lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física. A Receita Federal divulga a lista dos 212.711 contribuintes que haviam caído na malha fina em anos anteriores e acertaram as contas com o fisco e que agora vão ser contemplados. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Do total, 2.790 têm mais de 80 anos, 21.540 têm entre 60 e 79 anos. O pagamento deve ser feito no dia 31 de março, na conta informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. No caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. E caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de 1 ano, deve requerer o valor no portal ECAC. A Receita Federal já recebeu cerca de 7 milhões de declarações do Imposto de Renda Ano Base 2021. O prazo de entrega da declaração termina em 29 de abril. E a Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução dos juros para a compra da casa própria na modalidade de financiamento habitacional atrelado à poupança. As contratações com as novas taxas começam a valer a partir do dia 28 de março. Quem escolher financiar a casa própria com a Caixa Econômica Federal e escolher a modalidade de correção atrelada ao rendimento de poupança, vai encontrar uma tarifa 0,15 percentual menor. Anunciada durante a participação em Congresso da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliária por Pedro Guimarães, presidente do banco, a nova taxa será de 2,80% a 3,50% por ano, mais a taxa referencial e mais o rendimento da poupança. Até então, os encargos praticados na modalidade eram de 2,95%, podendo chegar à máxima de 3,79%. A redução do juros se soma às novas condições para financiamento de imóveis para famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 2.400 que passa a ser enquadradas no Grupo 1 do programa Casa Verde Amarela. E a Organização Mundial da Saúde informou na quarta-feira que o planeta registrou na última semana uma queda de 23% no número de mortes por Covid. O menor registro desde o início da pandemia. Segundo a organização, a maior queda no percentual de mortes ocorreu nas Américas. Nos últimos 2 anos em que a doença causada pelo novo coronavírus se tornou pandêmica, apenas na terceira semana de maio de 2020 a marca de óbitos havia sido inferior a 33 mil. Nas Américas, a quantidade de mortos caiu 42% na semana passada, ficando em 8.800, enquanto na Europa, África e Sul da Ásia, a baixa foi de quase 20%, com cerca de 14 mil óbitos nas 3 regiões. No Oriente Médio, houve retração de 38% e apenas na Ásia Oriental houve aumento de 5%, ficando em quase 7 mil vítimas contabilizadas. Os países que registraram mais mortes de 14 a 20 de março foram Rússia e Estados Unidos, seguidos pelo Brasil. Em contraste com a queda no número de casos graves e de mortes, os diagnósticos positivos para a Covid-19 subiram pela 2ª semana consecutiva, ficando na marca de 12.300.000, o que representa 7% a mais do que nos 7 dias anteriores. Mas a própria OMS admite que a quantidade pode ser muito maior no planeta, já que muitos países reduziram a realização de testes de detecção diante da proliferação de casos leves e assintomáticos. Na Ásia Oriental e no Pacífico, onde ocorre onda de propagação da variante Ômicron do novo coronavírus, houve aumento de 21% nos positivos na semana passada, superando os 2 milhões. Na Europa foram 5.200.000 casos, praticamente a mesma quantidade do mês anterior.
O restante das regiões somadas superou 1 milhão de casos, com quedas de 17% nas Américas, 23% no sul da Ásia, 41% no Oriente Médio e 30% na África. Desde o início da pandemia, foram contabilizados 470 milhões de positivos para a Covid-19, com mais de 6 milhões de mortes. Após um mês de guerra, a situação é trágica para as crianças ucranianas. O Unicef informou que mais da metade das crianças na Ucrânia foram obrigadas a abandonar suas casas desde que a Rússia iniciou a invasão do país em 24 de fevereiro. Em um comunicado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância detalhou a guerra que levou ao deslocamento de 4.300.000 crianças, de uma população infantil estimada em 7,5 milhões. Do total de crianças deslocadas, 1.800.000 menores atravessaram a fronteira para buscar refúgio nos países vizinhos e 2,5 milhões permanecem dentro da Ucrânia. A diretora-geral do Unicef, Catherine Russell, destacou que o conflito provocou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo ela, essa triste realidade corre o risco de ter consequências duradouras para as próximas gerações. Pelo menos 81 crianças morreram na guerra e 108 ficaram feridas. De acordo com os dados publicados na última quarta-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Mas a agência admitiu que os números são inferiores à realidade. E os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira novas sanções financeiras contra políticos bilionários e a indústria da defesa da Rússia em retaliação à invasão da Ucrânia. O governo americano também decidiu intensificar a coordenação com aliados para impedir que Moscou use reservas de ouro. As medidas, que envolvem o congelamento de ativos nos Estados Unidos, são direcionadas a 328 deputados da Duma, a Câmara Baixa do Parlamento, e 48 grandes empresas públicas do setor de defesa. As penalidades são direcionadas, entre outros, à Tactical Missiles Corporation, um grande conglomerado de defesa estatal, no qual as armas estão atualmente implantadas na Rússia. Os líderes dos países do G7 e da União Europeia anunciaram que estão reforçando a coordenação para evitar que os objetivos das sanções não sejam atingidos. Eles também querem continuar a bloquear a capacidade do Banco Central Russo de usar reservas internacionais para enfraquecer o financiamento de guerra. E a poucos dias da cerimônia do Oscar de Hollywood, o Hollywood analisa se deve abordar como a invasão russa da Ucrânia se inicia campanhas de arrecadação de fundos ou convida o presidente Volodymyr Zelensky a falar na cerimônia via chamada de vídeo. Como mostrou a advertência de Leonardo DiCaprio sobre a crise climática, os famosos raramente são tímidos na hora de fazer declarações políticas nos prêmios da Academia, apesar das acusações de hipocrisia que muitas vezes sofrem. Um exemplo de como as estrelas de Hollywood utilizam a plataforma para alcançar os objetivos reais é a campanha de arrecadação de fundos criada pela atriz Mila Kunis, nascida na Ucrânia, e seu marido, Ashton Kutcher. O casal arrecadou $35 milhões para oferecer apoio a refugiados ucranianos em países vizinhos, e ambos elogiam a atuação de Zelensky. Na temporada de premiações em Hollywood, as referências à situação na Ucrânia foram constantes, de manifestações de solidariedade até críticas a Vladimir Putin. Enquanto alguns usam linguagem mais forte, Amy Schumer, uma das apresentadoras do Oscar, provavelmente não vai usar o mesmo tom. Ela declarou recentemente que sugeriu convidar Zelensky a participar via satélite ou gravar uma mensagem. Ainda que a academia não tenha comentado, a ideia parece ter sido rejeitada. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.